Saudação a todos. Em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, atual administração Dr. Marcos da Costa, é apresentado um vídeo tutorial para que você, advogado ou profissional do direito, possa se habituar a esse novo peticionamento eletrônico, ou seja, se preparar na possibilidade de protocolar petições, distribuir processos e examinar processos eletrônicos. A atual administração, como vinha fazendo a antiga administração do estimado Dr. Durso, procurou, em todos os esforços possíveis, tentar retardar a entrada desse processo eletrônico e a obrigatoriedade desse processo eletrônico a todos os advogados. Mesmo assim, não inerte na possibilidade que isso se torne efetivo e obrigatório, se procurou, no mesmo diapasão e no mesmo sentido, procurar medidas que possam preparar esse advogado. Essas medidas foram tomadas recentemente, com a diminuição do custo de equipamentos, convênios com empresas que fornecem equipamentos de informática. Além disso, a sensível diminuição do custo do certificado digital. Hoje, a Ordem dos Advogados é a autoridade registradora que fornece o certificado com menor custo-benefício existente no mercado, a permitir que você, advogado, adquira o seu certificado para poder trabalhar com o processo eletrônico. Além da diminuição do custo da digitalização e outras providências, como a criação de uma força-tarefa no Departamento de Cultura e Eventos, que é capitaneada pelo Dr. Humberto Durso, na expectativa de levar cursos, não só para os advogados da região metropolitana e da sede aqui da cidade de São Paulo, mas principalmente levar os mesmos cursos práticos para os advogados que estão nas subseções do interior, as mais longínquas ou as mais pertas da cidade de São Paulo. Junto comigo nessa toada está a doutora Sabrina Rodrigues Santos. Saudações aos colegas advogados. É uma honra compartilhar com vocês todos os trabalhos, pesquisas e experiências relacionados ao processo eletrônico. O nosso trabalho iniciou-se com a criação da Comissão de Responsabilidade Social em 2007, cujo tema principal é a inclusão digital do advogado. Nesse sentido, foi criado, desde então, o curso prático de processo eletrônico e iniciamos a caminhada na sede, subseções da cidade de São Paulo e subseções do interior paulista, levando ao colega advogado as tecnologias disponíveis naquele momento e compartilhando com eles o entendimento sobre o peticionamento eletrônico. É importante frisar aos colegas que o processo eletrônico é uma ferramenta de gestão de documentos e que nós temos que nos familiarizar com esse instrumental disponível a todos os colegas. Se de um lado parece que há uma inconstitucionalidade da Lei 11.419 de 2006, em razão de exigir dos operadores do direito a aquisição de equipamentos, dispositivos, certificado digital e familiaridade com as tecnologias, de outro, a OAB de São Paulo implementou uma força-tarefa já há alguns anos para disseminar as práticas dioturnas para o exercício da advocacia, com o objetivo principal de minimizar os impactos da Lei 11.419 no nosso dia a dia. Então, seguiremos agora com o curso prático de processo eletrônico. Em relação ao peticionamento eletrônico, uma possibilidade que você tem é, através do site que é mostrado agora para vocês, www.processoeletroniconobrasil.com.br, adquirir todas as informações, não só a nível de legislação, doutrina, jurisprudência, mas principalmente vídeos passo a passo, programas de computador que podem lhe atender, os equipamentos adequados, até um dicionário e outras peculiaridades que você pode usar não só no processo eletrônico, mas também de uma maneira geral no direito de informática. Esse site é dirigido a todos os profissionais do direito, não só advogados, mas para preparar e tentar auxiliar o dia a dia desse profissional do direito. Uma primeira preocupação que você, advogado, deve ter é a compra de equipamentos. Felizmente ou infelizmente, você tem que se preocupar com isso,
comprar equipamentos de informática que possam lhe atender. Evidentemente, uma máquina de computador que seja confiável, que possa lhe permitir ter tranquilidade no dia a dia do seu trabalho, para que você possa examinar os seus processos com tranquilidade, para que você possa protocolar petições e distribuí-las de forma eletrônica. Esse computador vai ser fundamental no seu dia a dia, muito mais, talvez, do que o próprio Código Civil que fica em cima da sua mesa. Sem o computador, no processo eletrônico, você não faz absolutamente nada. Atente-se aos convênios firmados pela OAB e pela CASP. Existem os mais variados equipamentos, as mais variadas marcas, desde equipamentos cujos valores são muito acessíveis e vão lhes atender tranquilamente no início desse novo processo eletrônico. Os computadores que vocês podem adquirir são equipamentos padrões, não precisam ser equipamentos de extrema capacidade ou de extremo processamento. As marcas disponibilizadas nesses convênios atendem as melhores marcas do mercado, marcas com garantias, com a possibilidade de você ter um retorno e uma tranquilidade no seu trabalho, como, por exemplo, recentemente, o convênio firmado com a CASP, que permite você adquirir um scanner, apenas scanner, o scanner sem ser acoplado a uma multifuncional, apenas o scanner, da marca Kodak, num valor bem abaixo do valor de mercado, um equipamento que é usado pelo próprio Tribunal de Justiça, que permite a digitalização de vários documentos, não só folhas de petição ou documentos, contratos, cheques, mas até livros de ponto e outros arquivos que vocês vão gerar de documentos específicos, como na área trabalhista. Você deve se preocupar também em relação ao acesso que você vai ter nesse computador, ou seja, obter uma rede de internet que seja confiável, que você possa ter uma boa velocidade de upload, além da velocidade de download, devido à necessidade de envio de petições, exame de processo. Esse provedor de acesso à internet tem que privilegiar uma segurança para que você possa trabalhar com sossego no seu dia a dia. Não pode ser uma rede instável, uma rede que toda hora pode cair o sinal. Você tem que ter uma rede, apesar dos custos altos do Brasil, mas você deve se preocupar em adquirir uma rede confiável. Duas premissas serão importantes para trabalhar com o processo eletrônico. A primeira premissa é em relação aos arquivos. Dentro dos computadores, dentro dos equipamentos de informática, o desenvolvimento tecnológico dessas máquinas criou os mais variados tipos de arquivos. Arquivos de áudio, arquivos de vídeos, planilhas de cálculos, fotos, imagens, petições que podem ser formadas e criadas os mais também diferentes tipos e características de arquivos. E dentro desse computador, então, existirão os mais variados arquivos, dos mais variados tipos, das mais variadas características. Isso é um problema para o processo eletrônico, porque há necessidade eventual do tribunal trabalhar com todos esses arquivos. Então, a lei do processo eletrônico e o próprio sistema digital desse peticionamento eletrônico acabou adotando um arquivo próprio, um arquivo único, um arquivo padrão, universal para trabalhar com o processo eletrônico. Então, a partir de agora, amigo, colega profissional do direito, especialmente o advogado, toda vez que você peticionar, seja protocolo ou distribuição, todas as suas petições, todos os seus arquivos, contratos, cheques, planilhas de cálculo, fotos, imagens, notificações, todos esses documentos, bem como as petições, quando forem juntadas ao processo eletrônico, protocoladas ou distribuídas, terão que necessariamente obedecer esse padrão, conhecido como PDF. Todos esses arquivos em seus formatos originais, quer petições em formatos de editor de texto, ou planilhas de cálculo em formatos de programas de elaboração de cálculo, como Excel, todos eles terão que ser convertidos ao PDF, a esse arquivo conhecido como Portable Document Format, criado por uma empresa conhecida como Adobe, chamada Adobe. Vejam que essas duas imagens mostradas, a mente humana, quando visualiza essas imagens, as imagens são absolutamente idênticas para o cérebro humano. Não há diferença de resolução no cérebro humano. Mas a máquina vê essa diferença. Ela imagina, ela visualiza, ela tem a percepção técnica que o lado esquerdo, a foto do lado esquerdo, tem um tipo de arquivo, um formato, uma extensão diferente. Enquanto que a foto do lado direito tem outra extensão e outro formato e outro tamanho.
E é esse o problema que existe ao processo eletrônico. Essa diferença de arquivos, de tamanhos e características. Então, essas fotos têm que ser convertidas ao PDF. Para isso, vocês poderão se utilizar de programas de computador. Programas que vão permitir que esses arquivos, esses diferentes tipos de arquivos, sejam transformados em PDF. Esses programas existem aos milhares na internet, a grande maioria de uso livre, vocês não são obrigados a pagar por aquisição desses programas. Esses 5 programas mostrados na tela são os 5 mais comumente utilizados. Vejam que os tribunais indicam programas específicos. Isso não quer dizer que você é obrigado a instalar um programa para cada tribunal. Não. Qualquer um desses programas podem ser adquiridos e podem ser utilizados. Adquiridos no sentido de baixados, instalados no seu computador. Porque, como eu disse, os 4 primeiros são livres e não são necessários não é necessário o pagamento para a aquisição. Apenas o último é que você tem que pagar para fazer o uso. Dos 4 primeiros, nós fazemos referência ao penúltimo, conhecido como Creator. Nos parece que é o ideal, não o mais perfeito, mas muito provavelmente o melhor que você vai encontrar nesse universo de programas para poder trabalhar com o processo eletrônico. Esse programa, ele é de fácil localização, esse programa, ele é um programa que o próprio programa tem um tamanho pequeno, ele é de fácil manuseio, você consegue interagir, consegue entendê-lo de forma pacífica, tranquila, você passa a trabalhar com ele com naturalidade, então nós aconselhamos o uso do PDF Creator. Num segundo momento, além de você se preocupar com a padronização, você tem que se preocupar com mais uma circunstância própria ao processo eletrônico, que é o uso do certificado digital. Se vocês observarem, a internet, por questões técnicas e até por questões filosóficas e outras questões envolvendo o seu nascimento, ela tem um código que nós chamamos de código aberto, um código que permite a transposição dessa informação de forma livre. E isso é um problema para o processo eletrônico, porque se petições fossem enviadas, protocoladas judicialmente de forma eletrônica e trafegassem nessa rede mundial de computadores de forma livre, essas petições poderiam ser adulteradas, poderiam ser modificadas, e o seu conteúdo não teria segurança ao profissional do direito. Então, esse código aberto impôs ao processo eletrônico a necessidade de adoção de algum critério de segurança, algum critério técnico que trouxesse segurança, confiança aos arquivos que trafegassem a internet, que essas petições no tráfego na internet, quando fossem protocoladas, não pudessem ser adulteradas. E para isso foi adotado um sistema conhecido como criptografia. A criptografia não foi criada para o processo eletrônico e muito menos para a internet. Ela foi adotada pela internet e depois, consequentemente, para o processo eletrônico. A criptografia nada mais é do que uma cifração, uma codificação. É um cálculo matemático, utilizando-se um ou mais elementos de matemática, para fazer um cálculo e trazer confiança, segurança a esse arquivo, criptografar o arquivo. Foi criada na Idade Média e, com isso, você confere segurança aos arquivos. O tipo de criptografia adotada é a criptografia conhecida como assimétrica, devido à necessidade de uso mais seguro, levando-se em conta 2 elementos de matemática e não apenas um elemento de matemática. E esses elementos de matemática, esse cálculo, é utilizado e é feito e acaba por se corresponder ao que vocês conhecem como certificado digital. Portanto, o certificado digital nada mais é do que a aquisição desses elementos de matemática que vão permitir que você, amanhã ou depois, possa criptografar as suas petições e os documentos que vocês estão enviando pela internet. Não só as petições, mas os documentos que venham acompanhar essa petição, exatamente como vocês fazem no protocolo físico, só que dessa forma digital, utilizando-se da criptografia, que vai ser aplicada através do certificado digital. Então, você, advogado, deve procurar a Ordem dos Advogados do Brasil, com isso, adquirir o seu certificado. Como? Você deve entrar no site da OAB, seja na OAB Seção São Paulo, ou seja na OAB Federal.
adquirir o seu certificado digital, comprando-o através da rede, utilizando-se de cartões. Com isso, feito o pagamento, você poderá agendar um comparecimento físico. Na data do comparecimento físico, você apresentará documentos já pré-definidos quando você fez a aquisição. Você levará esses documentos e, na hora, no momento adequado, nessa entrevista física, você vai poder apresentar os documentos e receber o seu certificado. Uma vez que você tenha feito esse agendamento e tenha comparecido fisicamente para receber o certificado digital, você deve escolher um suporte para esse certificado digital. 2 são os suportes adotados pela Ordem dos Advogados do Brasil. Uma é o uso do chip, tá? Que está inserido na sua carteira profissional, na sua cédula profissional. E outra é o uso de um token. Tá? Você não poderá utilizar o certificado nos 2 suportes. Você deverá necessariamente escolher qual o suporte da sua preferência. Ou a colocação do certificado dentro do chip, ou a colocação do certificado dentro do token. Você não pode mantê-los nos 2. Você deve optar por um deles. Nós sabemos que outras autoridades registradoras disponibilizam certificados digitais, mas nós os aconselhamos a adquirir o da Ordem dos Advogados do Brasil. Lembrem-se que a Ordem dos Advogados do Brasil, criada por lei federal, é a única e exclusiva que pode regular, fiscalizar, inscrever, cuidar do advogado no estado de São Paulo e principalmente em todo o país. Portanto, só a Ordem dos Advogados do Brasil pode certificar esse advogado. E nós acreditamos que essa interpretação será levada aos tribunais e, com isso, num futuro breve, talvez muito breve, apenas os certificados emitidos pela autoridade certificadora da Ordem dos Advogados do Brasil poderá e deverá ser aceito nos tribunais. Portanto, cuidado, advogado, se você tem outros certificados, porque de uma hora para outra você pode se sentir órfão no uso desse certificado digital e não conseguir trabalhar, não conseguir protocolar, nem digitalizar. Uma vez de posse desse certificado digital, que deve ser instalado, lembramos que o nível de segurança desse certificado é A3, da estrutura da ICP. O preço de aquisição para esse certificado foi diminuído recentemente, a pedido do Dr. Marcos da Costa, de forma sensível, passando a custar R$ 77,50, ou seja, é o custo mais baixo hoje no mercado para aquisição do certificado digital. Você deverá observar, a partir da compra e aquisição, e quando você receber o certificado digital, que você deverá instalar programas próprios no seu computador. Basicamente, é um programa conhecido como assistente de instalação do certificado digital e além da instalação de 3 chaves de cadeias públicas, além de estar funcionando no seu computador um console conhecido como Java. De posse de tudo isso, você poderá trabalhar tranquilamente com o processo eletrônico. Lembramos que todos os dados passados a vocês, como certificado digital, conversão e outras peculiaridades do processo eletrônico, fazem parte da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que regula todas as matérias do processo eletrônico, inclusive o peticionamento, o protocolo que deve correr até as 23h59, cuidado você advogado, porque apesar do horário ser 23h59, não se esqueçam que os tribunais são os mais variados, nos mais variados locais e estados da federação. Existem no Brasil vários fusos horários, existe o horário de verão, portanto você pode estar protocolando, num exemplo, uma petição eletrônica no seu escritório, em que o horário determinado seja 23h59, mas por alguma circunstância, esse horário onde você está protocolando a petição, o tribunal em que você está protocolando, já pode ser o dia seguinte em outro horário, e o seu prazo já pode ter decorrido e você pode ter precluído no seu direito, entre outras peculiaridades. Diante desses princípios e conceitos que foram passados para vocês ainda de forma introdutória, vocês podem, com tranquilidade, peticionar, distribuir processos e examinar processos. Vamos passar agora, com o auxílio da doutora Sabrina, o exemplo de um peticionamento eletrônico, um protocolo de uma petição eletrônica. Não se esqueça que na Justiça Comum do Estado de São Paulo, o exame do processo é totalmente eletrônico. Nenhuma exteriorização física vai existir.
Você só poderá acessar o processo de forma eletrônica e examiná-lo de forma eletrônica. Além disso, todas as petições que você protocolar ou distribuir necessariamente só serão aceitas com o uso do certificado digital. Não será admitido o uso de login e senha para protocolo e distribuição. Os arquivos que você elaborar, criar, ou seja, na exemplificação e... Vamos começar de novo. Pode ir? Colega advogado, não se esqueça que no uso do processo eletrônico, o exame dos autos na Justiça Comum do Estado de São Paulo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, só é permitido o exame de forma eletrônica. Não há exteriorização física, não há papel. Você tem que ver o processo, você tem que examiná-lo através do meio eletrônico. Uma vez examinado, você poderá distribuir processos e protocolar petições apenas com o uso do certificado. Não será adotado login e senha. Sem o certificado, você não poderá protocolar nem distribuir petições. Além do que, quando você criar esses arquivos, petições e documentos que você venha a juntar, você deve atentar às resoluções e portarias do Tribunal de Justiça que definem tamanhos e características próprias desse arquivo. Além de observar o arquivo PDF, o único adotado, no Tribunal de Justiça, você deve se preocupar com o tamanho desse arquivo. Todos os arquivos, quer petições ou documentos, não podem ser superiores a 1 mega. E na eventualidade desses arquivos terem várias páginas, cada página não pode ser superior a 300 KB. E a soma desses arquivos, petições e documentos, não pode superar 10 mega. Colegas advogados, neste momento nós vamos realizar o protocolo eletrônico em um processo real, em tempo real. Trabalhamos sempre desta maneira em nossos cursos, em nossas palestras, porque é uma oportunidade de demonstrar aos colegas que, às vezes, nós não conseguimos fazer esse peticionamento em razão de sistemas fora do ar ou problemas com a internet, problemas de banda ou mesmo de acesso. Então, a primeira preocupação que o advogado deve ter, a sua primeira tarefa é elaborar a sua petição e revisão. Em seguida, você vai localizar, você vai providenciar a conversão do seu arquivo, do seu documento eletrônico para a extensão PDF. De que maneira? Você entra no sistema, arquivo, imprimir. Nós utilizamos o PDF Creator porque é de fácil localização na máquina. Ele vai aparecer sempre como uma das suas impressoras. Você seleciona o PDF Creator como impressora e vai clicar em OK. Neste momento, está providenciando a conversão. Vai aparecer essa tela em que você tem a oportunidade de definir, dar um outro título, fazer a sua edição ou não, ou deixar como está. Geralmente deixamos como está. Vai pedir para salvar. É importante que o advogado estabeleça uma gestão dos seus documentos eletrônicos. É uma preocupação que nós sempre temos levado aos colegas. Por quê? É fácil você perder arquivos dentro do seu computador. É importante, então, você definir parâmetros de gestão dos seus documentos eletrônicos para facilitar o seu trabalho. Então, nós vamos aqui pedir para arquivar no desktop. Vamos arquivar na pasta vídeo e pedimos para salvar. Aqui está a petição. A petição foi convertida para a extensão PDF. Feita a conversão do seu arquivo de petição para a extensão PDF, você acessa o site do TJ de São Paulo. Você vai, então, entrar em petição intermediária de primeiro grau.
Em seguida, você vai se identificar no sistema com o seu certificado digital. Vai apresentar a sua senha. Senha correta, clique em entrar. E você, então, inicia o processo de cadastramento da sua petição. Você vai escolher o foro de destino do protocolo. Em nosso caso, é o foro do Juizado Especial Central. Seleciona o foro escolhido. Em seguida, digite o número do processo. Você digitou corretamente o número do processo, o sistema já faz uma busca dos demais dados. Em seguida, você vai escolher a categoria da sua petição. Em nosso caso, é uma petição diversa. Em seguida, você escolhe o tipo de petição. É importante ressaltar aos colegas advogados que é necessário você preencher todos os campos do cadastramento. Caso contrário, você não consegue avançar no processo de peticionamento. Vamos escolher aqui a petição intermediária. Escolhemos a petição intermediária, código 38014, e selecionamos. Em seguida, nós vamos avançar no processo de protocolo de petição. Vamos indicar quem é a parte que está protocolando. No caso, é o solicitante. E vamos avançar. O último passo do protocolo da petição é incluir o arquivo eletrônico que você gerou estar armazenado dentro da sua máquina. Vamos selecionar a petição e vamos adicionar o arquivo da petição. Localizado o arquivo eletrônico, vamos incluir. Agora, todo o trabalho é feito pela máquina. Notem, doutores, que aqui já foi a petição, o arquivo da petição já foi incluído no sistema do SAGE. Passo seguinte, nós temos que declarar que os documentos adicionados estão legíveis. Dessa maneira, último passo, assinar e enviar. Apondo a senha. Nesse momento está sendo enviada a petição e processando o protocolo no sistema do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O protocolo da petição foi realizado com sucesso. Nós recebemos essa informação e, em seguida, o sistema do tribunal envia para o e-mail do advogado
cadastrado e que providenciou o protocolo da petição, a mensagem com o protocolo, com os dados de protocolo, data, a hora e o número do protocolo da petição. O sistema, a apresentação da petição protocolada no sistema não é imediata. Demanda algumas horas, talvez um dia ou dois, depende de cada cartório. Espero, assim, ter contribuído com os nossos colegas no peticionamento eletrônico e familiarizando os doutores com essas tecnologias. Obrigado. Doutores e advogados, esperamos ter contribuído para que vocês possam se familiarizar com o sistema eletrônico e possam protocolar e trabalhar normalmente, como sempre fizeram, vitoriosos na profissão e, principalmente, vitais a esse Poder Judiciário e ao cidadão comum. Acreditamos que, com o vídeo, você possa se familiarizar com essas novas tecnologias e entender como tudo funciona e como tudo se opera. Agradecemos, sobretudo, a iniciativa da atual administração em preparar o advogado para esse processo eletrônico. Não se esqueçam do site Processo Eletrônico no Brasil, onde vocês podem ter maiores informações, além de vários cursos que estão sendo programados e palestras, não só pelo Departamento de Cultura e Eventos, mas principalmente pela Escola Superior de Advocacia. Muito obrigado e agradecemos a todos.